Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. 8 graus. É isso aí. Uma excelente terça-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva, com muito agasalho. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Essa parte do agasalho... Fundamental. É principal hoje. Hoje é dia 13 de agosto, dia do economista. O profissional que compreende a forma como as sociedades usam seus recursos materiais, visando produzir e distribuir bens e serviços. O economista é um profissional multifuncional, atuando tanto em bancos e setores financeiros, como também em ramos da área comercial, administrativa e internacional. Hoje também é o dia do psiquiatra, aquele profissional dedicado à saúde mental, responsável pelo diagnóstico e assistência a pacientes com transtornos psíquicos. E por último, não menos importante, hoje é o dia do canhoto, a fim de promover um mundo mais inclusivo e compreensivo. Os canhotos representam 10% da população mundial e, segundo estudos da Faculdade de Oxford, por motivos neurológicos, os canhotos têm menos chances de desenvolver Parkinson durante a sua vida. O mesmo estudo também revelou que, em geral, canhotos têm mais chances de serem sociáveis e ter uma boa comunicação. Talvez por isso há tanta gente habilidosa que é canhota. Por exemplo, Albert Einstein, Ayrton Senna, Beethoven, Bill Gates, Gandhi, Leonardo da Vinci, Paul McCartney, Pelé e Márcio Paes de Almeida. Tô bem de turma aqui, hein? Você viu? Que coisa, que turminha interessante, né? Mas é interessante essa história de ser canhoto, né? O Sinistroman, que na época da Inquisição, por ser diferente, era jogado na fogueira, queimava vivo. Exatamente. Né? Mas o canhoto, é legal, eu sempre achei interessante. É legal. Você acaba se destacando, escrever com a mão esquerda. Minha caligrafia não é linda, mas é legalzinha, tá? Chutar com a esquerda, chute mais forte. Sim. Enfim, um abraço a todos os canhotos. Né? Sou de esquerda, sou de mão esquerda. Tá vendo? 6:02, vamos aqui às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Força-tarefa do IML de São Paulo identifica 12 dos 62 mortos em acidente aéreo. Mercado financeiro eleva a estimativa de inflação em 2024 para 4,2%. Hamas quer acordo de cessar fogo, dizem mediadores. Posição de Israel é incerta. Butantan submete à Anvisa pedido para começar testes em humanos de vacina contra a gripe aviária. Ataque hacker na campanha de Trump acende alerta para a interferência externa nas eleições americanas. Hoje, o assunto das entrevistas é saúde. Por isso, falaremos sobre o Dia Vascular com o Dr. Rafael Pimenta. E também saberemos mais sobre o Banco de Leite Humano e o Agosto Dourado, mês do aleitamento materno, com Angélica Almeida, responsável técnica do Banco de Leite Humano do HC, aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu. 6:03, vamos à previsão do tempo para esta terça-feira com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Nessa terça-feira em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 6 graus e a máxima de 19 graus. A temperatura mínima a gente já tinha visto bem baixa. Agora essa máxima de 19 graus... Eu acho que é a primeira vez, né? Realmente é bem frio, o dia inteiro vai ficar bem gelado. É uma máxima bem mínima, né? Exatamente. Boa. E essa onda de frio que promete ser a mais intensa de inverno de 2024 mal começou e já tem data para terminar. Essa onda de frio se deve a um ciclone extratropical em alto mar que deu origem a uma frente fria que trouxe uma massa de ar polar sobre o centro-sul do Brasil. Mas, de acordo com o Climatempo, as baixas temperaturas seguem até esta quinta-feira. E realmente, as temperaturas vão começar a subir. Elas vão subir gradativamente e se mantém dessa forma até o fim do mês de agosto. Durante o período mais gelado, há risco de geada, neve e chuva congelada nos pontos mais altos da região sul, enquanto o sudeste, o centro-oeste e a parte norte, principalmente Rondônia e Acre, sentirão a queda brusca nos termômetros. A chuva que é bom nada, né?
a chuvica que nós tivemos aí de sexta para sábado. Um dia de chuva, um dia, uma choveu noite. bem e tal, legal, de sexta para sábado, mas a chuva é fundamental que nós estamos precisando. Choveu bem assim, né? Choveu constante, boa chuva, aquela forte, não rolou. Mas foi uma chuva intermitente, né? Sem parar e tal, né? Mas quinta-feira já guarda de novo o casaco e espera as novas informações sobre o tempo. Eu tô me sentindo no Karate Kid nessa cidade. Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Tá inspirada ele. Você viu? Mas até que foi bastante frio, né? O final de semana inteiro, ontem, hoje, já tá difícil até pra mim. Eu acho que agora podia parar um pouco, chover de madrugadinha, até as 4. Isso. Chove até as 4, para... Boa. Né? Daí volta a chover à noite, né? Meia-noite às 4, todo dia. Não, nossa, concordo muito com essa lei do tempo. Eu acho legal. Né? Vamos mandar um zap? Um ofício em 3 dias pro céu. Realmente, hoje tá. 6:06, agora vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Menino brasileiro com QI altíssimo é aceito em sociedade para superdotados. Esse pequeno brasileiro de apenas 6 anos, mas tem o QI gigante, acabou de ser aceito em uma sociedade para superdotados. Ele é mais inteligente que 99% da população mundial. Bento Medeiros Versuti mora com os pais em Peruíbe, litoral de São Paulo. Aos 3 anos, ele aprendeu a ler, escrever e demonstrou interesse por idiomas, além do português. A aptidão foi descoberta em um momento de brincadeira com pecinhas de madeira com a mãe, Ellen Medeiros Versuti. Com o laudo do QI de 134, Bento teve o laudo submetido para o Mensa em junho, mais antiga e mais prestigiada organização de alto QI do mundo. Menos de um mês depois, o retorno positivo veio. Em setembro, ele vai participar do primeiro evento da organização. Com 10 meses, Bento já mostrava todo o potencial que tinha ao entender muito sobre cores e formas. Aos 2 anos, durante uma brincadeira, o garoto chocou o país. Enquanto brincava com o filho usando um alfabeto silábico, o filho começou a ler. O avô estava em uma chamada de vídeo com a filha e aproveitou o momento para restar o neto. Ele mostrou um vidro de xarope e perguntou ao neto o que era. A surpresa veio depois de Bento juntar as palavras e formar a palavra que o avô mostrou. Que chato, hein? Uma nova avaliação neuropsicológica foi realizada em junho, quando ele completou 6 anos. Ao final, os exames apontaram um QI de 134. Apenas 1% das pessoas do mundo tem um QI maior do que o dele. Na escola, Bento já está no Infantil 4, mas faz adaptações curriculares e tem um plano educacional individualizado. Ele já cursa matérias equivalentes ao 3º ano do ensino fundamental. Apesar de 6 anos, a idade cognitiva da criança é de 11 anos. Vai falar o quê? Tem que fazer isso, né? Como é que chama o garoto que nós tivemos aqui, que ganhou a Olimpíada Mundial de Matemática, que vai... Raíli, já embarcou de sexta para sábado, estava embarcando para os Estados Unidos. Sim. Teve um atraso lá, tal, mas já deve estar lá e já cursando a universidade. É mais um, né, superdotado aí que nós temos no mundo. Que legal isso, né? E nós temos mais uma notícia inusitada aí, Márcio. Você tinha falado do goleiro do Ceará, como é que é a história aí? O goleiro, é o Tadeu, goleiro do Goiás, na segunda divisão contra o Ceará no jogo de ontem. O que aconteceu? Ele é goleiro, o Ceará fez 1-0, aí o Goiás sofreu um pênalti. Quem foi bater? Tadeu ajeitou a bola e foi lá para bater o pênalti pro Goiás. Eu coloquei a câmera até atrás da Juliana aqui para mostrar melhor. Olha lá, vai lá, Tadeu, para bater o pênalti contra o Ceará, tá 1-0 pro Ceará. Tadeu é o goleiro, vai bater, bateu, é gol. Muito bom. Né? E não bastasse isso, no final do jogo, mais um pênalti pro Goiás. E quem foi bater? Tadeu. Foi ele de novo. Tadeu. E o Tadeu fez de novo. E o Goiás venceu o Ceará por 2-1 com 2 gols de pênalti do Tadeu. Olha só. Essa é inusitada, hein? Não é? Essa é legal. Bom, e agora nós vamos saber a notícia viral, parece que tem a ver com futebol também, Juliana, é isso? Tem sim, e envolve o Hendrick e os seus gostos antigos, que viraram meme nas redes sociais.
O jogador brasileiro Endrick, do Real Madrid, de 18 anos, talvez tenha nascido na época errada, dizem os internautas. Isso porque em uma entrevista recente ele citou Bob Charlton, que atuou entre as décadas de 1950 e 1970, como um dos seus ídolos do futebol. Ele também já disse que gostaria de ter jogado com o holandês Ruud de Giet, que teve seu auge entre os anos 1980 e 1990. E aí começou um meme enorme sobre os gostos antigos dele. Então, a entrevistadora pergunta qual o seu ídolo. Em vez dele falar que ele cresceu vendo o Neymar ou que o ídolo mesmo dele é o Pelé, ele citou alguns jogadores estrangeiros. E muita gente falou que isso se deve à assessoria de imprensa dele, né? Que orienta ele a dizer algumas coisas que acaba ficando um pouco forçado. E aí ele acabou virando motivo de piada, né? Aquela história, porque não é do tempo dele. Bob Charlton, o Gullit, que jogou holandês, né? O Bob Charlton inglês e o Gullit holandês, jogou no Milan por muito tempo. Não é da época dele. O Endrick nem pensava, não era nem projeto. Entendeu? E outra coisa, não são brasileiros, né? Aqui no Brasil, com tantos ídolos do nosso país. Não tenho dúvida. Bom, mas de repente é para não citar ninguém que esteja jogando no momento, não fazer nenhuma alusão, para não ter comparação, enfim. Hoje em dia a gente tem que se cercar de todo cuidado. Mas né? A internet não perdoa. Não perdoa mesmo, não perdoa. Isso é verdade. 6h11. Esporte. Tivemos jogos da Série B ontem. E pela Série A, essa semana só vamos ter o jogo entre Internacional e Juventude, que vão se enfrentar pela 6ª rodada adiada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 19h30, no Beira-Rio. E essa semana nós teremos jogos da Libertadores. Nas oitavas de final, pelo jogo da ida, hoje o Grêmio receberá o Fluminense em Porto Alegre às 19 horas. E o Atlético Mineiro vai a Buenos Aires enfrentar o São Lourenço às 21h30. Na quarta-feira, o Palmeiras joga fora de casa contra o Botafogo, às 21h30. E na quinta-feira, o São Paulo também, sem o apoio de sua torcida, vai a Montevidéu para encarar o Nacional. No Maracanã, o Flamengo confronta o Bolívar. Libertadores agora com os times brasileiros e 2 confrontos entre brasileiros, né? O Grêmio e Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Então a gente vai ter -2 forçosamente na sequência, nas quartas de finais da Libertadores, né? E qual a expectativa de um palmeirense? Eu acho que agora o Palmeiras engrenou de novo. O Botafogo que se cuide. Eita, Vamos amassar. Tá empolgado. Quinta-feira a gente vai perguntar para ele, como é que foi? Eu não vi o jogo. Tava dormindo. 6h12, a Arábia Saudita faz proposta bilionária a Vini Júnior e promete maior contrato da história. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita está em negociação para contratar o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid em um contrato histórico até a Copa do Mundo de 2034. O objetivo é levar Vini Júnior para o Al Ahly e as conversas estão em andamento com o Real Madrid, inicialmente pedindo o valor da multa rescisória de 1 bilhão de euros, cerca de 6 bilhões de reais. Mas os sauditas acreditam que há espaço para negociação. Vinícius renovou recentemente seu contrato com o Madrid até 2027. O projeto saudita visa não apenas a contratação de Vini Júnior, mas também a utilização de seu prestígio para promover o futebol no país e o evento da Copa do Mundo de 2034. A proposta inclui um contrato de 5 anos com uma remuneração que pode ultrapassar 1 bilhão de euros, tornando-o o jogador mais caro da história do futebol e o atleta mais bem pago em qualquer modalidade, superando até mesmo os contratos de Messi e Cristiano Ronaldo. A negociação está em andamento há cerca de um mês, com cuidado para não causar desconforto a Vini Júnior ou ao Real Madrid. O brasileiro está ciente das movimentações e aguarda a proposta oficial para responder a Al Ahly. A negociação pode intensificar-se conforme se aproxima a data de fechamento da janela de transferências na Arábia Saudita, marcada para 6 de outubro. Além disso, o Vini Júnior é o grande favorito para vencer a Bola de Ouro, cuja entrega ocorrerá em 28 de outubro, com os finalistas sendo revelados em 4 de setembro. A possibilidade de uma saída da Europa pode influenciar sua posição na premiação, o que pode impactar as negociações. O Al Ahly já conta com outros jogadores brasileiros e estrelas de diversos países, e a adição de Vini Júnior completaria o quarteto de clubes sauditas de destaque. É impressionante, né, gente? Tudo bem, é um grande talento, mas isso aí não existe, né?
Se vê no mundo tantas pessoas passando fome, né? Que não conseguem um salário mínimo, né? De repente, R$1 bilhão de reais num sendo contrato. negociados a R$1 bilhão de euros. De euros, né? R$1 bilhão de reais, né? Então, quer dizer, R$1 bilhão de euros, é isso mesmo. Que loucura, 6 bilhões né, de gente? reais. Que loucura é isso, né? E outra coisa, vai para lá, né, para promover o festival, o campeonato, Copa do Mundo em 34, mas assim, acaba, né? Que projeção que vai ter para a carreira? É só para ganhar dinheiro mesmo, mas ele é jovem. Normalmente são jogadores em final de carreira, Cristiano Ronaldo, Messi, que procuram centros não tão famosos, né, para ganhar dinheiro e encerrar a carreira. Bilionários, né? 6h15. Paralimpíadas de Paris 2024. Os Jogos Olímpicos chegaram ao fim no último domingo, com uma cerimônia de encerramento cinematográfica. Agora, o mundo do esporte direciona os holofotes aos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris de 28 de agosto a 8 de setembro e que, ao que tudo indica, trarão um bom número de medalhas ao Brasil. A 17ª edição do evento, voltado às pessoas com deficiência, terá a participação de 185 delegações espalhadas pelo globo. Ao todo, 4.400 atletas estão credenciados para os Jogos e disputarão o ouro, a prata e o bronze em 22 modalidades. A expectativa do Comitê Paralímpico Internacional é de que mais de 3 milhões de pessoas acompanhem os Jogos pela televisão ao longo dos 11 dias de programação, com quase 600 eventos. 7º colocado em Tóquio 2020, o Brasil tem uma boa projeção de medalhas. A delegação verde e amarela será representada por 254 atletas que participarão de 20 das 22 modalidades do programa paralímpico. A expectativa é de que o país registre um resultado histórico. E sabe quem pode contribuir com esse resultado histórico? Quem? Botucatuenses. Olha que legal, gente. Que legal. Teremos que legal. pessoas de Botucatu nas Paralimpíadas. São as atletas Cecília Araújo, Raquel Viel e Patrícia Santos. Cecília Araújo irá nadar as provas na natação, isso. 50 metros livre e o revezamento 4 por 100 livre e 4 por 100 medley. A atleta Raquel Viel irá nadar as provas de 100 metros de costas e 100 metros de peito, da categoria S12, deficiência visual. E a atleta Patrícia Santos irá nadar as provas 50 metros livres, 50 metros peito, 100 metros livres, 150 metros medley e 4 por 50 metros livre. E a gente vai trazer mais informações ao longo dessa semana, pegar alguns depoimentos para saber como que tá a expectativa para os Jogos Paralímpicos. Botucatu, que cidade é a nossa, hein? Que coisa impressionante. Tivemos representante na Olimpíada, que foi o judoca, o Michel. Né? Vamos ter pelo menos que treinam aqui em Botucatu, 3 atletas paralímpicas também nas Paralimpíadas. Que loucura, hein, gente? Sabe aquela história que você falou que encontra botucatuense por todo lugar? No mundo todo. É isso aí. No mundo todo. Brevemente a gente vai ter botucudos pelo mundo aqui, tá? Porque tem gente se destacando nos 4 cantos do mundo e nasceram aqui em Botucatu. Olha só. 6h18, após ser leiloada por R$150 mil, medalha olímpica é devolvida à pugilista Adriana Araújo. A história de Adriana Araújo, a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica no boxe feminino, ganhou um novo capítulo nesta semana. Após passar por dificuldades financeiras, a pugilista baiana, que brilhou nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, decidiu leiloar sua medalha de bronze, que inclusive representa a 100ª conquista do Brasil em Jogos Olímpicos. A decisão de vender sua medalha não foi fácil. Adriana, que sempre viu no esporte sua maior paixão, teve que usar a razão diante das dificuldades econômicas. Foi uma escolha difícil, mas necessária. A medalha representava a minha maior conquista, mas eu precisava do dinheiro para seguir em frente, comentou a pugilista. Surpreendentemente, 2 semanas após o leilão, Adriana recebeu uma notícia inesperada. A medalha voltaria para ela. O comprador anônimo que deu o maior lance revelou ser Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil, uma casa de apostas que decidiu devolver a medalha à pugilista e ainda apoiar financeiramente a realização de um novo sonho de Adriana. Com o dinheiro do leilão, Adriana Araújo agora está prestes a inaugurar uma academia de boxe em São Paulo. O espaço, que contará com aulas, palestras e programas de formação de novos atletas, é a realização de um antigo desejo da pugilista de retribuir ao esporte que lhe deu tanto. Além do apoio financeiro, a Superbet Brasil também ofereceu mentorias em gestão para ajudar a Adriana a estruturar esse seu novo empreendimento. Nascida em uma comunidade humilde de Salvador, na Bahia, Adriana começou no boxe aos 18 anos
incentivada por uma amiga. Sob a orientação de Luiz Dória, um dos mais renomados treinadores de boxe do Brasil, Adriana se destacou rapidamente, tornando-se uma das principais figuras do boxe feminino do Brasil. Legal atitude, é uma grande publicidade também para a empresa, claro, né? Claro. E ela teve a medalha de volta, vai poder realizar o sonho de ter academia, ficou tudo bonitinho. Né? Que legal, né? Que legal. E agora, e a outra medalha? Parece que a medalha nas Olimpíadas, parece que o Comitê Olímpico Internacional vai manter a medalha para a norte-americana e vai dar a outra medalha. O que é? Uma romena? É, romena. A romena também vai ganhar a medalha. Então as ficam duas duas vão de ficar bronze. com a medalha. Eu acho legal. Eu acho que é uma atitude digna, porque afinal Depois de ela contas... subir ao pódio. gente. Então, 2 medalhas, tá legal. As 2 com bronze. Beleza, melhor todo mundo... assim, né? Mas todo mundo que erro, né? Impressionante. Nós tivemos aqui, isso é coisa de velho, hein? Em 1973, uma decisão do Campeonato Paulista de Futebol entre Santos e Portuguesa. E o árbitro Armando Marques, quando da contagem, a decisão foi por pênaltis, e o Pelé jogava no Santos nessa época. Ele contou errado e encerrou o jogo. Só que, tipo assim, como se o Santos já tivesse tido maioria na cobrança de pênaltis e a Portuguesa não conseguisse. Só que dava para a Portuguesa empatar. Se o Santos perdesse os outros pênaltis e a Portuguesa fizesse os últimos. Ele encerrou, todo mundo pro vestiário, tal. De repente, já com banho tomado, a federação entrou no circuito. Vamos dar o título para os dois, então. Os dois ficaram campeões paulistas de 1973 por um erro de conta do senhor Armando Marques, que era o árbitro da partida. A Portuguesa ficou feliz, porque se fosse no campo mesmo, eu acho que a gente não ia conseguir, não. 6h21, esse é o primeiro jornal ao vivo na Prever FM, nesta manhã fria de terça-feira para você. Vamos ao intervalo rapidíssimo, já voltamos. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9 Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. A sua cidade no primeiro jornal. 6h23, livro de professor da Faculdade de Ciências Agronômicas vence prêmio Jabuti Acadêmico. O livro Inseticidas Botânicos no Brasil, Aplicações, Potencialidades e Perspectivas, que tem o professor Edson Luiz Lopes Baldin como um dos autores, foi o vencedor na categoria Ciências Agrárias e Ciências Ambientais da primeira edição do prêmio Jabuti Acadêmico. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada no último dia 6 de agosto em São Paulo. A premiação, promovida pela Câmara Brasileira do Livro, reconhece obras de excelência nas áreas científicas, técnicas e profissionais. Principal premiação de obras literárias do Brasil, o Prêmio Jabuti já tem mais de 60 anos e foi repaginado em diversos momentos para acompanhar as mudanças no meio literário. Fruto dessas mudanças, foi criado neste ano o Prêmio Jabuti Acadêmico, que teve grande aceitação em sua primeira edição, com quase 2.000 obras inscritas em 29 categorias. Além do professor Baldin, docente da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, campus de Botucatu, e diretor da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, falecido precocemente em 2022, a obra premiada editada pela FEALC tem como autores os professores José Jair Vendramin e Leandro do Prado Ribeiro. O livro aborda de forma multidisciplinar todos os aspectos inerentes à pesquisa
experimentação e emprego prático dos inseticidas botânicos em programas de manejo de pragas, servindo como base para o ensino, experimentação e difusão desse campo da ciência no Brasil. O professor Vendramin, do Departamento de Etimologia e Acarologia da ESALC, da USP, comentou a importância do prêmio. Para nós, autores, este prêmio tem uma grande importância, já que representa o reconhecimento pela Câmara Brasileira do Livro do nosso esforço para disponibilizar uma obra que busca oferecer uma técnica de controle de pragas mais sustentável. Então, significa muito para nós que, em nome de toda a sociedade brasileira, aqui muito bem representada pela CBL, haja reconhecimento de que o desenvolvimento de novas abordagens e a prospecção de novos compostos inseticidas vegetais, sem a maioria das restrições dos produtos sintéticos, são uma iminente necessidade para o efetivo controle de pragas. Além da vitória na categoria Ciências Agrárias e Ciências Ambientais, a editora FEALC também se destacou na fase semifinal com a obra Aguardente de Cana-de-Açúcar, do professor Urgel de Almeida Lima, ex-professor da FCA Unesp na categoria Ciência de Alimentos e Nutrição. Muito legal, né? Muito legal, né? É uma pena que o professor tenha falecido há 2 anos atrás, né? Sim. Mas o reconhecimento do trabalho, muito bacana mesmo. 6h26, concurso de fotografias da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp. Estão abertas e vão até 20 de agosto de 2024 as inscrições para o primeiro concurso de fotografias do Hospital Veterinário e das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp. O objetivo do concurso é estimular a comunidade da FMVZ a documentar cenários e protagonistas do cotidiano nas instalações da faculdade em Rubião Júnior e nas fazendas. Poderão participar alunos de graduação e pós-graduação, residentes, médicos veterinários, zootecnistas, servidores técnicos administrativos e docentes da faculdade. Poderão concorrer fotografias de paisagens, edificações, cotidiano, fauna e flora da FMVZ em Rubião Júnior e nas fazendas Lajado, Edgárdia e São Manuel. Animais sadios do rebanho da FMVZ podem ser fotografados com autorização dos responsáveis pelo serviço. A autorização deve ser apresentada no momento da inscrição. Serão excluídas microfotografias, fotografias de pacientes identificáveis e fotografias tiradas fora das instalações da FMVZ. A inscrição é gratuita e via e-mail no endereço superhv.fmvz@unesp.br. Cada participante pode inscrever de 1 a 4 fotografias originais e inéditas, nos formatos JPEG ou TIFF, com resolução mínima de 300 dpi. As fotografias podem ser coloridas ou em preto e branco, com ajustes mínimos permitidos. Agora são 6h27 e esse não é o único concurso de fotografia acontecendo. É verdade. Temos também o 7º concurso de fotografia da FCA. A Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, com apoio da Unesp e PROEC, promove concurso de fotografia com inscrições abertas até 30 de setembro. Haverá premiação aos 3 primeiros classificados em data e local a serem divulgados posteriormente. E as fotografias serão utilizadas nas diversas mídias e na divulgação das ações culturais da FCA e Unesp. O e-mail para obter informações é staep.fca@unesp.br e os telefones 3880-7267, 3880-7414 e 3880-7798. Agora são 6h28 e o número de feminicídios crescem no interior de São Paulo. Apesar da queda geral nos indicadores de homicídios no estado de São Paulo em 2024, os feminicídios, que são assassinatos de mulheres motivados por misoginia ou violência doméstica, apresentaram um aumento quando comparados ao mesmo período de 2023. Dados do Instituto Sou da Paz, com base nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, mostram que o número de feminicídios subiu para 124 casos nos primeiros 6 meses de 2024, aumento de 8,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O estudo revelou que quase 70% das mulheres vítimas de feminicídios no estado foram mortas em suas próprias residências.
As principais motivações para esses crimes são separações e conflitos pessoais. No interior do estado, o cenário é igualmente alarmante. Em junho de 2024, foram registrados 9 casos de feminicídio, comparado a 5 casos no mesmo mês de 2023. Maio e abril também apresentaram com 11 casos em cada mês em 2024. Enquanto no ano anterior os números foram um pouco mais baixos. O estudo do Sou da Paz também destaca que o número de feminicídios cometidos com armas de fogo praticamente dobrou no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Foram 27 mortes neste ano contra 14 no ano passado, um aumento de mais de 90%. Apesar do aumento do registro de armas em feminicídios, facas continuam sendo os itens mais usados. Tanto em 2023 quanto em 2024, 54 mulheres foram esfaqueadas e mortas. Segundo o Sou da Paz, o aumento de casos de feminicídios ocorre após o governo de São Paulo anunciar em 2023 cortes no orçamento das DDMs, como são chamadas Delegacias de Defesa das Mulheres. Nesses locais, policiais especializados investigam esse tipo de crime. A gente comenta aqui quase que todo dia, né, sobre feminicídio aqui em Botucatu, na divulgação das ocorrências do final de semana. O Dr. Talamonte, delegado seccional de polícia, ele passa sempre, tem 2, 3 ocorrências de feminicídio, né, ou de agressão às mulheres, não de feminicídios, né, mas de violência doméstica principalmente, né. E isso a gente lamenta. Eu acho que tem que ter uma pena mais dura, né, para se evitar esse tipo de coisa. Imagina o sofrimento, e dentro da própria casa isso acontece sistematicamente, né? E não para nunca, né? Não para nunca, infelizmente. 6h31. Primeiro Jornal, Prever FM. Vítimas do acidente aéreo em Vinhedo morreram de politraumatismo, segundo IML. O Instituto Médico Legal de São Paulo divulgou os resultados das análises realizadas nas vítimas do voo 2283 da Voepaz, que sofreu um acidente em Vinhedo, no interior de São Paulo. Segundo o diretor do IML, Vladimir dos Reis, as vítimas faleceram instantaneamente devido ao politraumatismo no momento do impacto com o solo. As queimaduras observadas nos corpos ocorreram após a morte. Até o momento, 27 corpos foram identificados e 15 famílias já receberam a declaração de óbito. A identificação das vítimas foi realizada principalmente por meio de impressões digitais, embora algumas ainda necessitem de exames de DNA para confirmação. O IML também descartou a possibilidade de que as vítimas tenham morrido por parada cardíaca durante a queda. O trágico acidente resultou na morte de 62 pessoas e as investigações sobre as causas do incidente continuam em andamento. Agora, a gente acompanha na grande imprensa, que é a notícia desde sexta-feira, impactante, essa tragédia aérea aqui no Brasil, né? Falando a respeito das aeronaves, falando que essa aeronave em questão, ela passou por manutenção em março, ficou 3 meses parada, voltou em julho a operar, enfim, que ainda tinha falhas. Tudo isso tem que ser investigado, porque a insegurança, baseado em depoimentos de parentes, de pessoas que também usaram essa mesma aeronave, é impressionante. Nas redes sociais, é difícil julgar pelas redes sociais. Não, claro. Né, que é uma terra de ninguém. Mas os peritos vão tentar identificar o que causou essa queda, né? Que o avião caiu de uma forma impressionante, parafuso, né? Foi até cair, né? Então, muita coisa ainda vai ser falada, mas, mais uma vez, nossos sentimentos a todas as famílias, a todos os parentes, os amigos, os conhecidos. Foram 62 vidas ceifadas nesse trágico acidente, né? É aquela coisa, a gente fala que o transporte aéreo é o mais seguro do mundo. De fato, é o que tem menos acidentes. Mas esse acidente especificamente me lembra muito e traz a recordação, a lembrança do acidente dos Mamonas Assassinas. É verdade. Porque o avião, ele estava com problemas, ele passou por manutenção, voltou a ter problema e voou mesmo assim. É verdade, bem lembrado. É verdade. Foi o quê? 94? Eu acho que foi 94. 94, acho que foi. 6h33. E o dólar abre com queda em semana marcada por dados de inflação dos Estados Unidos. O dólar recuava frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira, dia 12, ampliando suas perdas recentes à medida que investidores marcam suas posições antes da divulgação de dados da inflação dos Estados Unidos. Às 9h07, o dólar à vista caía 0,45%. A 5,490 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,31% a 5,506. Na sexta-feira, o dólar fechou em queda firme de 1,06% aos R$ 5,514 e a bolsa subiu 1,52% aos 130.614 pontos. Encerrando uma semana turbulenta para os mercados, o dia foi embalado por dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo de julho, o indicador oficial da inflação do país. O IBGE divulgou que os preços aceleraram de 0,21% em junho para 0,38% em julho, o maior patamar para o mês desde 2021. O resultado ficou acima da mediana das expectativas de analistas consultados pela Bloomberg, que projetavam variação de 0,35%. No acumulado de 12 meses, IPCA acelerou 4,23% até junho para 4,5% até julho. É justamente o teto da meta do Banco Central para o final do ano, que persegue uma inflação em 3%, com margem de tolerância de 1,5 percentual para cima ou para baixo. Prever FM 6,35. E o Brasil tem mais de 4.600 tentativas de golpe financeiro por hora. Pode uma coisa dessa? 4.600 tentativas de golpe financeiro por hora. É uma matéria que saiu uma pesquisa feita pelo Datafolha. Isso. Então você imagina, por Olha hora. Só, tá dizendo aqui que a maioria das tentativas, né, de golpes financeiros no Brasil são feitas por meio de aplicativo de mensagem ou até por ligação telefônica, normalmente com os criminosos se passando por funcionários de bancos. Isso é muito comum, realmente. E no mesmo período, cerca de 2.500 pessoas pagam por produtos na internet que acabam não sendo entregues. E outras 1.680 vítimas têm o celular furtado ou roubado no país. São números, assim, impressionantes, Não, né? você imagina, 4.600 tentativas por hora. Por hora. E assim, e não é, infelizmente, não é raro a gente, no meio do dia, de repente vem uma ligação do nada, é um banco X, não sei o quê, parabéns, o seu empréstimo foi aprovado. Enfim, a gente tem que ficar sempre atento. Para quem é aposentado, normalmente vem aquelas ligações, olha, você tem uma margem aqui liberada para você e não tem nada, sabe? Então, desconfie. Eles ficam arquitetando, né, a maneira mais fácil. E um detalhe impressionante, somado a tudo isso que a gente está falando. Eu fiquei sabendo hoje pela madrugada que pessoas de má fé estão se passando por parentes das vítimas do voo, das 62 vítimas do voo. Sim. Pedindo ajuda, né, com perfis falsos e tudo mais. Então você imagina, isso aconteceu na tragédia do sul do país, né, com pessoas, inclusive avantajadas financeiramente, né, fazendo vaquinhas online para ficar com dinheiro. Para ficar com dinheiro. E agora isso está acontecendo também com pessoas se passando por parentes das vítimas da tragédia aí de 62 vítimas do avião que caiu em Vinhedo. Verdade. Então, gente, o que você pode esperar do ser humano? Né? Que coisa maluca é essa? Tá? No momento de dor, no momento realmente de muita dor, né? A pessoa vulnerabilidade e às vezes para tentar um golpe desse, ele tem a certeza que um percentual vai cair, vai colaborar, vai ajudar. É um momento de dor, é um momento de comoção. Sim. Pega uma pessoa de bom coração, mas que não se atenta a esses detalhes, né, de golpe, acaba caindo. E até pelas redes sociais, às vezes, né? Eu vi recentemente, eu tava no Instagram ali, e daí passou ali entre os stories uma promoção, assim, muito impressionante de lanche. Mas era muito impressionante o negócio. Entendi. E eu na hora desconfiei, obviamente, né? Ao clicar no link, que já foi um erro meu, mas ter clicado, mas eu fui justamente para verificar para onde me levava o link. Era para um outro site, um outro ambiente virtual que não era daquela lanchonete famosa, rede famosa. Era um outro ambiente virtual que não tinha nada a ver com aquela lanchonete. Falei, gente, mas é tão descarado o negócio que eles nem fingem fazer um site parecido para tentar te enganar. E olha, isso está cada dia mais comum. Recentemente, uma empresa de entregas rápidas aí, né? O Mercado Livre, né? Sim. Também usaram um vídeo do Marcos Mion, né? Oferecendo um produto com 80%, 90% de desconto, aquela loucura, tal.
E as pessoas, muita gente caiu nesse golpe. Caiu nesse golpe porque vê uma oportunidade, né? Uma oportunidade rara, de repente é uma grande promoção. Gente, ninguém faz super promoção. Não. Ninguém faz super promoção. Ainda mais assim, vai divulgar pela internet de qualquer jeito, sem noticiar isso, sem as grandes mídias saberem. Não acontece. Desconfie sempre, desconfie sempre. Depois, com cuidado, você vai atentando para o que está acontecendo. Procure os sites confiáveis, né? Os sites de notícia confiáveis que tenham credibilidade para você se informar de fato o que está acontecendo. Tá? E tome cuidado com esses grupos de família que sempre tem um tiozão doido ali que vai, né? Olha, eu já comprei, deu certo. Até em especial essas oportunidades que aparecem de empresas famosas como o Mercado Livre, como você citou, vai até o site do Mercado Livre checar, porque se for real vai ter um banner enorme lá, pode ter certeza. Não tenha dúvida, uma grande promoção desse tipo, né? Então tem que tomar cuidado. Gente, é loucura. 4.600 tentativas de golpe financeiro por hora no Brasil acontece. Não dá tempo da gente... Imagina, a gente terminamos a notícia, já vários golpes aconteceram. Com certeza muita gente já caiu em golpe nesse meio tempo. Loucura, né? 6h40, esse aqui é o primeiro jornal na Prever FM, ao vivo, na manhã de terça-feira. Daqui a pouquinho vamos para 7 graus. Tá frio mesmo, tá? Então, bom dia a você que tem que levantar, tem que levar o filho na escola, já tá levando, tá no trânsito, obrigado pela sua audiência. Você corajoso, hoje tinha uma academia no meu trajeto que já estava aberta, já tinha gente treinando. Povo corajoso, não, esse, impressionante, viu? Impressionante. Tudo bem que é um bom jeito de esquentar o corpo, né? Mas, poxa, tem que ter coragem para levantar da cama. Até sair de casa, levantar da cama e chegar na academia, que são elas, né? Mais um bom dia a vocês, obrigado pela audiência, você que está trabalhando, você que está fazendo o nosso pãozinho de cada dia. Um bom dia a vocês, obrigado pela audiência. Vamos ao intervalo, já voltamos. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Convide sua família e amigos e venha comemorar com a gente a 10ª edição da Caminhada Regional Unimed de Bem com a Vida. Inscreva-se a partir de 1º de agosto pelo site www.caminhadaunimed.com.br. O evento será no dia 18 de agosto, 8h30 da manhã, saindo da Praça do Bosque. Doe 1 litro de leite e colabore com a Associação Mulher Unimed Botucatu. Unimed, suas histórias, nossas caminhadas. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h42, Câmara acelera projeto com regras para Comitê Gestor de Impostos da Reforma Tributária. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, dia 12, por 308 votos a favor e 142 contrários, requerimento de urgência para um dos projetos que regulamenta a reforma tributária e estabelece regras para a composição do Comitê Gestor dos novos impostos, além de normas para a taxação de heranças em situações específicas. O requerimento dispensa a votação do texto em comissões temáticas da Casa e permite a análise direto em plenário, o que deve ocorrer ainda esta semana. O texto ainda será analisado pelo Senado. Esta é a segunda proposta enviada pelo governo ao Congresso para regulamentar a reforma tributária. O primeiro texto, aprovado em julho na Câmara, definiu, entre outros temas, quais serão os alimentos isentos de impostos, como será o cashback para famílias carentes e quais serão as regras para as cobranças dos 3 impostos sobre o consumo, IBS, CBS e Imposto Seletivo, criados pela reformulação do sistema tributário. Este segundo projeto estabelece as regras de administração do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que será responsável por administrar e fiscalizar o imposto sobre consumo de estados e municípios. Pelo texto, o comitê será composto por um Conselho Superior,
órgãos subordinados como a Secretaria-Geral e a Corregedoria, além de uma diretoria executiva, esta composta por 9 diretorias. Quanto aos números e origens dos integrantes, serão 27 membros, representando cada estado e o Distrito Federal, indicados pelo chefe do Poder Executivo Estadual e Distrital. E 27 membros, representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, indicados pelos chefes dos poderes executivos municipais e distrital. Os membros serão nomeados para o exercício da função pelo prazo de 4 anos. A proposta estabelece que 30% dos integrantes da auditoria interna serão ocupados por mulheres. Conforme a proposta, não serão cobrados o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, nos casos em que os bens forem herdados por entidades públicas, religiosas, políticas, sindicais e instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social. A alíquota máxima a ser cobrada deverá ser fixada pelo Senado e será estabelecida por estados e Distrito Federal, sendo progressiva em razão do valor, legado ou doação. O texto diz que os grandes patrimônios serão taxados com alíquota máxima, mas deixa a cargo dos estados regulamentarem qual o valor considerado grande patrimônio. Em relação à taxação das previdências privadas, o relator, deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, definiu que só será cobrado ITCMD, em planos como prazo inferior a 5 anos, contados da data do aporte até a ocorrência do fato gerador. Essa taxação foi ventilada pelo governo, mas ficou de fora da proposta enviada ao Congresso a pedido do presidente Lula, após repercussão negativa. Os deputados voltaram com o dispositivo no grupo de trabalho de uma forma ampla. O relator, no entanto, apresentou uma proposta limitando o alcance da taxação a planos com até 5 anos. Hoje, em alguns estados já tributam esses fundos, mas a ideia é sedimentar o entendimento no projeto de regulamentação da reforma tributária. Além disso, a cobrança tem sido questionada na Justiça. A inclusão desse imposto no projeto foi um pedido dos estados e do Distrito Federal, que são os entes competentes para a cobrança, mas recebeu resistência na Câmara. Por isso, o relator procurou um meio termo. É aquela história, né? A reforma tributária vai dar muito pano para manga. Ontem nós tivemos aqui o Paulo André, economista, falando também sobre isso, né? Mas há muito tempo, mais de 30 anos que se fala em reforma tributária, pelo menos agora está andando. Acredito eu que só na metade do ano que vem, talvez, nós tenhamos tudo a respeito da reforma tributária definido. Vamos ter avanços ainda esse ano de 2024, mas definir mesmo como será, só acredito eu que no ano de 2025 lá pela metade. Tem muita coisa a ser negociada ainda. Não tenha dúvida, e as emendas que são propostas, enfim, muita coisa vai acontecer. 6h47, mercado financeiro eleva a estimativa de inflação em 2024 para 4,2%. Os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação para este ano pela 4ª semana seguida. A projeção passou de 4,12% para 4,2%. A expectativa, fruto de pesquisa com mais de 100 instituições financeiras, consta do relatório Fox, divulgado ontem, segunda-feira, pelo Banco Central. Com isso, a expectativa dos analistas para a inflação de 2024 continua se distanciando da meta central de inflação e se aproximando do teto definido pelo Conselho Monetário Nacional. A meta central de inflação é de 3% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5% neste ano. Para 2025, a estimativa de inflação recuou de 3,98% para 3,97% na última semana. No próximo ano, a meta de inflação é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços, o Banco Central já está mirando, neste momento, na meta do ano que vem, e também em 12 meses até meados de 2026. Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe esse crescimento. Para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, em 2024,
a projeção do mercado permaneceu inalterada, em 2,20%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador serve para medir a evolução da economia. Já para 2025, a previsão de alta do PIB do mercado financeiro ficou estável em 1,92%. Os economistas do mercado financeiro mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia brasileira para o final deste ano. Atualmente, a taxa Selic está em 10,50% ao ano, após manutenção na semana passada pela segunda vez seguida. Para o fechamento de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia continuou em 10,50% ao ano. Com isso, o mercado segue prevendo que não haverá mais alterações na taxa Selic no restante deste ano. Para o fim de 2025, o mercado financeiro manteve a estimativa estável em 9,75%. Isso quer dizer que os economistas continuam estimando o corte dos juros ano que vem. 6h49. Hamas quer acordo de cessar-fogo, dizem mediadores. Posição de Israel é incerta. O líder do Hamas expressou interesse em um acordo de cessar-fogo, conforme mediadores egípcios e catares transmitiram às autoridades israelenses antes de uma cúpula importante. No entanto, a posição do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é incerta. Apesar das declarações de seus aliados de que ele estaria disposto a aceitar um acordo, a oposição interna de ministros de extrema-direita e o ceticismo do sistema de segurança israelense criam dúvidas sobre sua real disposição para firmar um acordo. O Hamas lançou dúvidas sobre a próxima rodada de negociações, pedindo que os mediadores implementem um plano de cessar-fogo baseado em propostas anteriores, como as de Joe Biden e do Conselho de Segurança da ONU. A recente ação militar israelense que matou dezenas em Gaza também influenciou a postura do Hamas. Enquanto isso, os Estados Unidos pressionam por um cessar-fogo para evitar uma guerra regional mais ampla. Em Israel, o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas pediu um acordo de cessar-fogo imediato para garantir a liberação dos reféns, destacando a urgência da situação. No entanto, aliados de Netanyahu, como o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, se opõem ao acordo, considerando-o uma rendição. A oposição interna e o potencial colapso da coligação de Netanyahu complicam ainda mais a situação política e ele pode convocar eleições para controlar o calendário político caso um acordo seja alcançado. 6h51, Butantan submete à Anvisa pedido para começar testes em humanos de vacina contra a gripe aviária. O Instituto Butantan, em São Paulo, submeteu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, um pedido para iniciar testes clínicos em humanos de uma vacina contra a gripe aviária. A Anvisa tem o prazo de 90 dias para analisar o pedido, que inclui 3 etapas necessárias antes de uma possível autorização para o uso da vacina. O objetivo é ter uma vacina pronta para o caso de uma nova pandemia causada pelo vírus influenza, que, embora geralmente afete apenas aves, pode causar infecções graves em humanos. O Butantan iniciou o desenvolvimento da vacina no ano passado, após o avanço da gripe aviária, com casos identificados no Brasil e em mamíferos em outros países. O Instituto recebeu 3 cepas do vírus, incluindo 2 do H5N1 e uma do H5N8, de organizações internacionais como o CDC dos Estados Unidos e o NIBSC do Reino Unido, em alinhamento com a OMS. Os testes pré-clínicos foram concluídos. E agora o Butantan solicita autorização para testar a vacina contra a cepa H5N8 em humanos. A vacina contra a cepa H5N8 já foi aprovada para uso na União Europeia e a Finlândia iniciou uma campanha com a vacinação para trabalhadores expostos a animais. No Brasil, a Anvisa aprovou uma resolução em março deste ano para permitir o registro de vacinas pré-pandêmicas, segundo estatísticas semelhantes às de outros países. A norma permite que produtores como o Butantan tenham plataformas prontas para uso rápido em emergências de saúde pública, embora as vacinas aprovadas não possam ser aplicadas imediatamente. O pedido do Butantan inclui dados dos estudos pré-clínicos, informações técnicas sobre a produção e composição do imunizante e detalhes sobre o armazenamento. A escolha da cepa H5N8 foi feita devido à sua alta patogenicidade, que pode causar quadros graves e tem um alto risco de mortalidade. O diretor de Assuntos Regulatórios, Qualidade e Ensaios Clínicos do Butantan, Gustavo Mendes, destacou a inovação do Instituto ao submeter a primeira vacina com base na resolução da Anvisa.
Prever FM 6h53. Ataque hacker na campanha de Trump acende alerta para interferência externa nas eleições americanas. No domingo, dia 11 de agosto, analistas de inteligência alertaram sobre possíveis tentativas de potências estrangeiras de interferir na eleição presidencial dos Estados Unidos. As preocupações surgiram após alegações de que os sistemas de e-mail da campanha de Donald Trump foram hackeados, com indícios de envolvimento do Irã. A campanha de Trump fez essa denúncia após a imprensa questionar sobre um documento interno que vazou, ampliando a preocupação sobre interferência estrangeira nas eleições. Chris Krebers, ex-diretor da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, advertiu que estamos diante de uma repetição da estratégia de 2016, onde a Rússia interferiu nas eleições dos Estados Unidos. Krebs enfatizou que, apesar das melhorias nos sistemas de votação, o caos e a divisão ainda são os objetos de possíveis atores estrangeiros, destacando a necessidade de preparação e vigilância contínuas. A Microsoft revelou que hackers iranianos tentaram invadir a conta de e-mail de um alto funcionário de uma campanha presidencial dos Estados Unidos em junho. Coincidentemente, na época em que J.D. Vance foi escolhido como vice na campanha de Trump. A empresa não revelou qual campanha foi alvo, mas fontes confirmaram que a referência era a campanha de Trump, que, por sua vez, não forneceu evidências concretas da violação ou do envolvimento do Irã. Autoridades e políticos como os deputados Eric Schauel e Adam Schiff solicitaram desclassificação rápida de informações sobre a possível interferência estrangeira e condenaram qualquer tentativa de hackeamento. Enquanto isso, Trump, em sua plataforma Truth Social, afirmou que apenas informações publicamente disponíveis foram obtidas pelos hackers iranianos e criticou o governo dos Estados Unidos. O governo Biden e o FBI se pronunciaram, condenando a interferência estrangeira e destacando a importância de proteger o processo eleitoral. Estava demorando, né? Estava demorando. Tem que ficar atento porque hoje o mundo é cibernético, Exato. né? A evolução da tecnologia permite que ela seja usada para todos os fins. E os hackers conseguem invadir até ambientes que a gente julga 100% seguro. E aquela história, né? Eles poderiam usar toda essa inteligência, essa capacidade para o bem, né? Para o bem, sempre para o bem, né? Mas para quê? Que vantagem eles levam? Tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa envolvida, interesses políticos envolvidos nesse caso, né? Uhum. Então, realmente tem que se... quer dizer, a evolução tem que ser constante. Do lado dos hackers, do lado das pessoas que desenvolvem os sistemas, né? 6h56, Putin promete expulsar tropas ucranianas que ultrapassaram fronteira. O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que o exército expulsaria as tropas ucranianas do território soberano russo após a primeira incursão de Kiev através da fronteira desde o início da guerra em 2022. As forças ucranianas invadiram a fronteira russa na terça-feira passada e varreram algumas partes ocidentais da região russa de Kursk, um ataque surpresa que pode ter como objetivo ganhar vantagem em possíveis negociações de cessar-fogo depois das eleições dos Estados Unidos em novembro. Aparentemente, pega de surpresa, a Rússia já havia estabilizado a frente na região de Kursk no domingo, dia 11, embora a Ucrânia tivesse conquistado uma fatia do território russo, onde as batalhas continuavam nesta segunda-feira, segundo blogueiros de guerra russos. Na região vizinha de Belgorod, ao sul, o governador regional disse que as evacuações de civis começaram no distrito de Krasnaya, devido à atividade inimiga na fronteira. Putin, nas suas observações mais detalhadas sobre a incursão até a data, disse que a Ucrânia, com a ajuda dos seus mestres ocidentais, estava tentando melhorar a sua posição antes de possíveis negociações de cessar-fogo e aminar os avanços russos. Putin disse às autoridades de segurança e aos governadores regionais que as forças ucranianas estavam sofrendo pesadas baixas na sua incursão. O inimigo certamente receberá uma resposta digna e todos os objetivos que estamos enfrentando serão, sem dúvida, alcançados. Putin disse que a Ucrânia estava tentando intimidar a sociedade russa e, assim, minar a estabilidade. Ele alertou altos funcionários que a Ucrânia tentaria desestabilizar ainda mais as regiões fronteiriças. Na reunião de Putin, o governador em exército de Kursk disse que a Ucrânia controlava 22 assentamentos na região e que a incursão tinha cerca de 12 quilômetros de profundidade e 40 quilômetros de largura. A Rússia impôs uma segurança reforçada nas regiões de Kursk, Briansk e Belgorod
enquanto a sua aliada Bielorrússia disse que estava reforçando o número de tropas na sua fronteira depois que Minsk ter afirmado que a Ucrânia violou seu espaço aéreo com drones. Autoridades russas dizem que os ataques da Ucrânia em território russo têm como objetivo mostrar aos seus apoiadores ocidentais que Kiev ainda pode organizar grandes operações militares enquanto tenta obter moeda de troca antes de possíveis negociações de cessar-fogo. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e agora controla 18% do território ucraniano. As forças russas, que têm uma vasta supremacia numérica, têm avançado este ano ao longo da frente de 1.000 quilômetros, após o fracasso da contraofensiva da Ucrânia em 2023 em obter quaisquer ganhos importantes. Kiev quebrou o silêncio sobre os ataques no sábado, quando o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia lançou uma incursão em território russo para restaurar a justiça e pressionar as forças de Moscou. A gente vendo aqui a distância, né, mas acompanhando o grande noticiário, né, como é que os ucranianos entraram e a Rússia não percebeu? Não sei não, hein? Tem coisa aí. Infelizmente é mais uma das partes do mundo, né, com guerra e os inocentes sofrendo, né? Quando se fala em Ucrânia e Rússia, quando se fala em Hamas e Israel, terrível, né? Venezuela sofrendo aqui, o mundo está sofrendo, né? O mundo está sofrendo. E é guerra por todo lugar, né? Então, e a gente aqui no meio só. E esse sofrimento geral. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.